Boa noite, amigos queridos, minha gente amada. Vamos começando mais umas leituras das obras espíritas, começando com a Agenda Cristã de André Luiz, efetivamente. Defender não é gritar, é prestar mais intenso serviço às causas e às pessoas. Efetivamente. Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos ler a última pergunta do livro. Depois vem a conclusão, mas essa é a última pergunta que ele fez ao espírito de verdade, que é uma falange de espíritos, né? E essa resposta dessa pergunta foi dada por São Luís. Pergunta 1019. O reinado do bem poderá jamais ser implantado na terra? O bem reinará na terra, quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral, praticando as leis de Deus, é que os homens atrairão para a terra os bons espíritos e dela afastarão os maus. Estes, porém, não a deixarão senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. A transformação da humanidade foi predita e se avizinha do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma nova geração. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas, serão excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos ainda mais atrasados. Nesse banimento de espíritos da terra transformada, não se percebe a sublime alegoria do paraíso perdido e na vinda do homem para a terra em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os vestígios de sua inferioridade primitiva. Não descobre a não menos sublime alegoria do pecado original? Considerado desse ponto de vista, o pecado original se prende à natureza ainda imperfeita do homem, que assim só é responsável por si mesmo, pelas suas próprias faltas e não pelas de seus pais. Todos, homens de fé e de boa vontade, trabalhem, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colherão pelo cêntuplo o grão que houverem semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas. Não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. E assim termina essa parte de perguntas e respostas. Hoje vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo,
Estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e a mensagem é da parte de Instruções dos Espíritos, e essa mensagem se chama Perda de Pessoas Amadas, Mortes Prematuras. É assinada pelo Espírito Sanson, que tinha sido membro da Sociedade Espírita de Paris e foi publicada e recebida e publicada em 1863. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte ceifa nas suas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costuma-se dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisam se elevar acima do terra a terra da vida, para compreenderem que o bem, muitas vezes, está onde julgam ver o mal. A sábia previdência, onde pensam divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveria de avaliar a justiça divina pela sua? Podem supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a lhes infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutassem melhor todas as dores que lhes advêm, nelas encontrariam sempre a razão divina, razão regeneradora, e seus miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atirariam para o último plano. Creiam-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizem, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperanças falam? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de se elevar acima da matéria. Sabem qual teria sido a sorte dessa vida, ao seu parecer tão cheio de esperanças? Quem lhe diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenham então das esperanças da vida futura, a ponto de lhe preferirem as da vida efêmera que arrastam na terra? Supõem então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de se queixarem, regozijem-se quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejarem que ele aí continuasse para sofrer com vocês? Ah, essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Os espíritas, porém, sabem que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corporal. Mães, sabem que seus filhos bem-amados estão perto de vocês. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos as envolvem, seus pensamentos as protegem, a lembrança que deles guardam os transporta de alegria, mas também as suas dores
desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Aqueles que compreendem a vida espiritual escutem as pulsações de seu coração a chamar esses entes bem-amados, e se pedirem a Deus que os abençoe, sentirão fortes consolos. Desses que secam as lágrimas, sentirão aspirações grandiosas que lhes mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. É assinado por Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. E para finalizar as nossas leituras, vamos para a poesia de Edmundo Xavier de Barros, Diante da Terra. Ela está no livro Poetas Redivivos, psicografado por Chico Xavier. Fugindo embora a paz de eternos dons divinos, sem furtar-se, porém, a luta que aprimora, o homem é o semeador dos seus próprios destinos, aves tristes da noite esquivando-se à aurora. Em derredor da terra, estrelas cantam hinos, glorificando a luz onde a verdade mora. Mas no plano da carne, os impulsos tigrinos fazem a ostentação da miséria que chora. Necessário vencer, nos vértices medonhos, santificar a dor, as lágrimas e os sonhos, do inferno, atravessar o abismo ígneo e fundo, para ver a extensão da noite estranha e densa, que servos da maldade e os filhos da descrença estenderam sem Deus sobre a fronte do mundo.